Mas imagina as pessoas daqui assistindo esse vídeo que manda de energia, às vezes pesada, porque não está acostumado você ver as pessoas tirando o corpo do funeral e dançando com eles. Quer dizer, para a pessoa daqui que assistindo o vídeo vai achar, oh, que loucura. Mas é a tradição deles. E isso até mesmo eles podem pegar essas energias e dessas pessoas mandando, porque a energia não tem distância. Se uma pessoa está olhando e vê e começa a condenar aquele vídeo, eles podem pegar por tabela esse tipo de energia. Só que no Japão ele teve uma experiência que ele falou, cara, precisei ir embora. E aí tem um motivo oculto que eu acredito que seja ali também perpetuado, que fez com que ele saísse, que já envolve espiritualidade. Sim, também tem uns outros lugares que as pessoas falam que é melhor não ir. Por quê? Porque realmente teve muitas mortes. Lá no Japão mesmo tem uma pracinha lá no centro de Tóquio, mais ou menos, não sei, que era um campo de concentração de prisioneiros. E aí eles fizeram eles começaram a ver que todo mundo chegava na pracinha, as pessoas chegavam, passavam o horário e começavam a passar mal. E a pessoa não sabia o que era. Porém, nesse caso, o que eu posso pensar, às vezes, dessas pessoas que vão, né, turistas, e muitas vezes acabam incomodando ali a energia e tal, e eles se sentem incomodados, porque eu penso o seguinte: sejam todos muito bem-vindos ao podcast Filhos do Todo, mais uma oportunidade para batermos um papo cabeça. Antes da gente começar esse papo aqui, você que já chegou aqui foi atraído pelo conteúdo, né, pela chamada, vamos combinar aqui um ponto. Muitas pessoas assistem o podcast e não são inscritas. Às vezes assistem e esquecem de se inscrever. E aí perdem muitas vezes uma próxima entrevista que possa ser legal, que possa contribuir na tua trajetória. Então vamos fazer uma troca que a gente te entrega um conteúdo bacana, que eu tenho certeza que você vai gostar. E você se inscreve aqui, toca no sininho, é muito importante tocar no sininho, colocar todas as notificações para você receber com maior intensidade aqui os conteúdos. Quero lembrar também que é importante deixar o teu like e coloca aqui nos comentários as suas experiências relacionadas ao assunto, seus comentários positivos. Participa, porque aqui é muito importante. Dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite quando você estiver assistindo e coloca à disposição dos seus grupos, das pessoas que você conhece e que se interessam por esse assunto. Combinado? Vamos falar então sobre uma espiritualidade muito vasta, principalmente ligando o nosso continente lá, o Oriente, a Ásia, o Oriente Médio também, né? E hoje nós temos um convidado que está aqui mais uma vez e tem vivências aí no Japão e também tem muitas vivências no Brasil dentro do universalismo. Nós vamos colocar em pauta aqui alguns assuntos bem interessantes com o nosso querido Márcio Harada. Seja bem-vindo, meu querido. Opa! Um prazer, hein, pessoal? Vamos lá, vamos conversar sobre o assunto, vamos bater um bom papo e eu dar algumas dicas para vocês. Bora lá, então. O Márcio, que já viveu quantos anos mesmo no Japão? Somando, tem uns 4 para 5 anos. É bastante tempo. 3 vezes que eu fui. E nessas experiências, você teve, claro, experiências materiais do dia a dia e experiências espirituais. Eu acredito que a gente pode falar sobre um misto disso. E o Oriente em si, ele é muito interessante no aspecto espiritual, porque tem uma pluralidade muito grande, né? Mas me diz uma coisa, lógico, você já tem a tua família dentro do berço do Japão, mas você estava acostumado também com o Brasil, né? Qual foi o impacto? Qual foi o primeiro impacto que você sentiu ao mudar de país, né? E ir participar de uma cultura antiga, com seus valores, com suas restrições também, e com uma espiritualidade um tanto quanto mais tradicional, fechada e muitas vezes incompreensível, né? Bom, primeiramente, quando eu cheguei, a minha intenção quando fui lá, eu já sabia de todas os, entre aspas, problemático que poderia ter no Japão, de eles serem mais fechados, de eles a cultura deles serem mais assim, não serem muito aberta para pessoas de fora, ser muito mais material do que espiritual. Então eu já tinha mais noção. Então eu já fui preparado para isso, para eu não me decepcionar, porque se você
não vai preparado, visando esses lados, você se decepciona. Porque tem muitas coisas lá que é rígida, como a cultura deles de andar na rua, andar de trem, como se portar no meio das pessoas, tudo isso tem uma certa limitação. Que você não for preparado, você se decepciona. E aí eu fui assim, então quer dizer, tudo que vier a mais é lucro. Então quer dizer, eu no final eu consegui me sair bem dessas viagens. E aí vocês foram com o objetivo de trabalhar, né? Trabalhar, Foi com a sua família para lá, seu pai também sim. foi, né? E isso também acredito que foi um fortalecimento na sua trajetória, porque vocês conseguiam manter entre si uma espiritualidade? Então, porque meu pai e meu irmão na época, porque eles só foram a primeira vez comigo. Então as outras vezes eu fui sozinho. Na primeira vez, eles não são muito ligados à espiritualidade. Na época, eles não eram. Então, era mais eu que tinha essa noção. Tanto é que tem um caso que eu já falei uma vez, né? Que eu fui para o Japão, mas volto a repetir, porque tem pessoas novas assistindo, que a primeira vez que eu tive o contato espiritual, foi que eu tive a noção mediúnica de sentir espírito, foi lá, né? Que eu estava tomando banho, tranquilo, tinha voltado do trabalho, e nessa banho eu senti a presença de 2, 3 espíritos lá comigo, né? No ambiente. E eu falei, tá bom. Ela falou, acho que é, mas deve ser coisa da minha cabeça, mas tudo bem, né? E aí eu saí do banheiro, num papo normal, porque para mim era normal, né? E aí eu cheguei pro meu pai, pro meu irmão, cheguei e falei, tem 3 espíritos aqui, mas não se preocupa, porque eu não senti uma energia muito ruim deles. Aí meu pai, como ele era materialista, começou as piadinhas, né? Você bebeu, na coisa da sua cabeça. Aí na minha cabeça veio a intuição, o pote vai cair. Aí falei, quer ver uma prova? Se realmente tiver o espírito no ambiente, o pote vai cair. O pote está a uma distância de uns 30 centímetros da pia, lá na cozinha. Aí de repente o pote faz, cai. Aí meu pai, coincidência, é coisa do acaso, e meu irmão dando risada também. Falei, vocês querem ver? A tampa vai cair também. A tampa caiu. Aí eles começaram, vamos parar dessas brincadeiras, vamos parar com essas brincadeiras, isso aí não tá legal. Falei, tá vendo? Vocês não acreditaram em mim, falaram que eu tava bêbado. Falei, tá bom, tá bom. Aí eles... É aquela coisa, né? Ateu, graças a Deus, né? Exatamente. Mas aí essa experiência foi uma experiência legal que você comentou, assim, marcante pelo aspecto mediúnico. Mas quando a gente fala de Japão, nós sabemos que ali é um outro universo, é um país que tem suas questões, lógico, ele tem a sua organização, tem várias coisas bacanas, mas também tem uma espiritualidade ali atuando, claro, tanto para o lado da luz quanto para o outro lado. E só que tem uma força diferente ali, que eu percebo que muitas pessoas que são mais sensitivas acabam retratando, que interfere um pouco no emocional das pessoas, e essa é uma característica muito forte do Japão, que as pessoas tenham problemas emocionais muito incisivos, muito presentes, e quem é sensitivo entende que também tem uma espiritualidade agindo ali, dentro da luz, mas também tem um peso energético dentro do país por conta do histórico, né? Sim, é porque o histórico e o povo, como a tradição impõe para eles. Então, tem a cultura, o shintoísmo, o budismo, outras filosofias meio que não se fala muito, mas as pessoas, eles eram os dominantes nas guerras, da China e da Coreia, torturaram muita gente, trouxeram muito peso na época, para o país de Japão. Então ele tem esse dentro, fora as cobranças, fora a exigência, que as pessoas fiquem num cubículo e os pais exigem muito. Então tem muitos casos de pessoas que tiram a própria vida por causa disso. E também muitos casos de pessoas que não saem de casa, né? Sim, que se fecham e não convivem com os outros. Então é muita
a energia lá é muito desequilibrada nesse assunto. Tem a espiritualidade, o budismo, o shintoísmo, que é lindo na visão deles. Tem até médiuns budistas que trabalham com isso. Mas, em relação do povo de lá, tem essas questões, entendeu? Do materialismo e do apego à terra, né? Então quer dizer que hoje a cultura japonesa tem suas tradições espiritualistas, mas o que predomina, que você percebeu, claro, na sua vivência lá, seriam pessoas não ligadas a uma fé? São mais na superficialidade, na religião, não na espiritualidade. A religião as pessoas, pro forma, né? Às vezes vão lá nas festas, tudo, mas é tudo pro forma, né? E a espiritualidade fica meio escanteada. Tanto é que nos dias de cerimônias fica cheio, fica lotado, mas não é aplicada no dia a dia, né? Praticamente. Porque o próprio budismo, né, foi bem difundido pelo mundo, lógico, ela teve sua origem ali Índia, depois se disseminou pela China, por todo o Oriente ali, né? Japão tem uma influência muito forte, né? O shintoísmo. E a gente está falando de culturas muito antigas, que nem tem uma beleza espiritual também no Japão, tem uma beleza espiritual na China, na Índia, mas nós estamos falando de uma era moderna, né? O Brasil tem um pouco de tudo. Nós tivemos influências das mais diversas e boa aceitação. Lógico, a gente tem nossos problemas aí, mas boa aceitação por conta da pluralidade de culturas, né? Então é meio que inevitável ter essa diferença, né? No Japão, eu vejo que agora, mesmo agora, existem os imigrantes, mas na maioria das vezes, eles também são um pouco mais segregados nesse sentido, né? As pessoas que vêm de fora, mas normalmente os imigrantes que vão para lá, em sua maioria, são já descendentes de japoneses, né? Sim. Então, aqui a cultura é muito vasta. E quem vem de lá para cá sente a diferença, né? Porque tem um programa no YouTube do Gucci, que ele é um japonês casado com uma brasileira. E aí ele veio para o Brasil para conhecer o Brasil. E o olhar de encantamento dele, porque ele vivia preso em escritório trabalhando, e era muito, muito maçante. E aí ele percebeu a diferença do brasileiro com o Japão. E aí ele mesmo fala que ele se encantou com o Brasil, o tanto de fruta, o tanto de amizade que ele faz. E é isso que é legal, você vê a diferença da cultura, o que pode trazer de benefício se você souber aproveitar. Porque você olha também outros programas, né? Tipo, Voo Sem Volta, O Mundo Sem Fim, O Que Dá na Mochila, os apresentadores do YouTube vão lá de coração aberto, então eles não pegam esse lado negativo, eles pegam para somar com o que eles fazem nos vídeos, né? Então você aprende muito com eles, que não adianta você ir lá pensando no lado negativo, vai lá, abraça e aproveita. E aí, qual que é o primeiro canal que você falou? Do Gucci. É um japonês casado com uma brasileira. E ele vai... Esses dias ele teve no Monte Roraima. Ele até chorou lá no Monte Roraima. Porque ele viu a beleza e a energia das pessoas ao tratar ele. Legal, bom, pessoal. Depois a gente vai colocar aqui para vocês assistirem na descrição aí, conhecerem essas referências que ele falou. E aí, falando nisso, tem muito canal legal. Eu sei que você gosta de assistir esses canais de viagem e tal. E muitos dos youtubers, esses que são nômades, né, viajantes, eles normalmente vão para países do Oriente, Sudeste Asiático e tal. E aí, ali, alguns países do Sudeste Asiático são mais populosos, tal. O pessoal vai... E aí, quando a gente tem algumas peculiaridades no Japão, que muitas vezes elas acabam pegando, até mesmo os youtubers que vão lá. A gente vai chegar num que eu vi que popularizou bem, mas eu vi um tempo atrás uma que me incomodou, que era de umas mulheres que estavam lá como turistas, não é de canal nenhum, eu vi esse vídeo aleatoriamente. Sim. E tinham cerimônias espirituais, até mesmo tradicionais no Japão, que são muito antigas, né? Sim. E as geishas fazem parte da cultura tradicional do Japão. E eu percebi que essas pessoas estavam desrespeitando a privacidade, eu vi também, cara. Sim. Elas iam muito em cima com a câmera, elas não davam espaço para essas mulheres. Então eu acho que aí já passa um pouco do ponto, né? Por isso que às vezes o Japão tem uma certa
restrição em relação ao turismo e eles são mais fechados, eu acredito também, porque vale a pena a pessoa dar uma lida em alguma Claro, coisa, né? estudar antes de ir, conhecer, para não pagar mico e não passar dos limites com as coisas que faz. Porque no Japão, agora, o visto está liberado, qualquer um pode ir, porque eles estão numa situação financeira um pouquinho ruim, então eles liberaram o visto para que qualquer pessoa pudesse entrar. Só que aí pegou um ponto, porque eles estão pensando até em cancelar isso. Por quê? Por causa disso, muita gente vai lá, não para conhecer, mas para bagunçar mesmo, para aprontar, para querer colocar a cultura deles sobre impor a cultura deles sobre o Japão. E não é assim. Quando você visita a casa dos outros, você tem que respeitar a casa dos outros. Ninguém vai visitar alguém e vai começar a mexer nas coisas que não pode, ou invadir a privacidade do outro. Tem que ter respeito. E aí teve um youtuber lá americano que esse daí se deu mal, hein? Ele tá na Coreia, ele tá preso. O cara foi desrespeitar lá e aí ele tomou um sacode lá dos caras lá da Yakuza, acho. Sim. E só que daí parece que não foi suficiente, né? Ele Não. também foi pra Coreia e... Aí, agora na Coreia ele tá preso. Ele foi preso. Agora ele não pode sair da cidade enquanto estiver em julgamento. É uma mentalidade que eu vou falar pra você. Mas tem um outro youtuber, esse é gente boa, esse aí é legal, ele põe bastante vídeo bacana, ele vai para vários países, assim, ele se mistura com o pessoal, ele leva uma alegria. Só que no Japão ele teve uma experiência que ele falou, cara, precisei ir embora. E aí tem um motivo oculto que eu acredito que seja ali também perpetuado, que fez com que ele saísse, que já envolve espiritualidade. Mas o que aconteceu? Ele foi para lá e é o Nômade Raiz. Sim. Quem estiver aí assistindo, o Nômade Raiz, eu gosto do canal dele, sempre assisto, ele é um cara assim mais... ele vai, né? Sim. Ele vai, ele não gosta de lugar turístico, e eu acho que isso que é legal, ele vai nos lugares menos turísticos, então não fica naquele oba-oba, então ele mostra mais como o pessoal vive. Só que aconteceu que ele foi pro Japão, e ele também, acho que vai de mochila, acabou não pesquisando muito, tal, foi lá. Talvez ele precisasse, né, foi um erro dele, mas ele vai para tanto país, e aí normalmente ele vai, o pessoal é muito legal, tal, e ele leva bons vídeos, eu mesmo gosto de ver. O que aconteceu? Só que foi um infortúnio, ele foi para um hotel, cara, e pegou fogo no lugar. Sim, eu vi. Aí a galera precisou sair. Só que nisso ele tomou um impacto ali, por quê? Porque quando ele saiu, o pessoal tudo muito educado ali, só que o pessoal ficou muito, acho que... Incomodado, né? Porque ele tava sem camisa, só que ele não conseguiu pegar a camisa, né? Já tinha uns outros caras sem camisa lá. Só que o pessoal ficou muito marcando em cima. Claro, foi uma situação, né? Sim, sim. Mas só que, tipo, para você ver como que é um negócio cultural. Os bombeiros muito educados, tal, mas só que, mesmo assim, os caras meio que não gostaram e não acharam bom, né? E porque ele estava em um lugar não turístico. Uhum. Então, esse é o problema. O turístico ainda ele aceita com mais, porque sabe, é turista. Mas quando você está num lugar mais assim, interno deles, eles têm certas restrições, porque é a cultura deles. No lado turístico, eles deixam passar muita coisa. Falam, é turista, então tá tudo bem. E aí que tá. Por isso faltou o estudo e o conhecimento dele. De chegar e falar, ó, tem certas coisas que por eu não estar numa parte turística, eu vou ter que me adaptar com o povo, senão não vai dar certo. E foi isso que deve ter acontecido com ele. E aí o que eu penso? A gente fala muito sobre espiritualidade, por exemplo, quando alguém vai lá trabalhar com espiritualidade, você sabe que, acho que até o Wagner vai agora, né? Sim. Já tem uns mentores espirituais que vão acompanhar. Porém, nesse caso, o que eu posso pensar, às vezes, dessas pessoas que vão, né, turistas, e muitas vezes acabam incomodando ali a energia e tal, e eles se sentem incomodados, porque eu penso o seguinte, nós temos um mundo espiritual lá, tanto da luz quanto da não-luz, quanto dos perdidos, quanto das pessoas que só não se encontraram. Os mesmos costumes que a pessoa está no plano material tem, os espíritos têm. Sim, claro. E aí chega alguém, às vezes os caras querem tocar dali. Falou, o que esse cara tá fazendo aqui? Se sente incomodado com a presença deles. Eu acho que tem um aspecto espiritual aí. E se você não vai com a tradição na cabeça, sabendo que você não pode passar dos limites, algum ataque você vai levar. Porque eu, nas minhas experiências, no trabalho, eu tive uma empresa que eu trabalhei de autopeça,
O supervisor gostava de fazer piadinha sobre eu, porque eu ser estrangeiro, e como eu não entendia, eu dava risada e deixava quieto, né? E o supervisor dele, desse meu supervisor, sempre me chamava, sempre me pedia para ajudar, e eu sempre estava disposto, porque eu sempre fui assim, pau para toda obra, chama, eu tô, né? E eu ia ajudar. Só que aí eu descobri que esse meu supervisor do meu departamento, um amigo meu que entendia japonês, falou, ó, você fica dando risada, se fosse eu não dava risada, porque as coisas que ele fala de você, as piadinhas que ele faz, é humilhante. E aí eu fiquei muito pé da vida, né? E eu falei, não, eu vou sair dessa empresa, porque não dá. Aí eu saí para outra empresa. Aí os meus amigos da empresa falaram que esse supervisor dele, que me chamava para trabalhar, me chamava para os serviços, assim, chegou, chamou de canto e falou, ó, você distrata o seu subordinado, o cara trabalhava bem, fazia tudo coisa, e ele não merecia isso. Falou, desse jeito você não vai ter nenhum subordinado, porque ninguém vai ficar com você. Então, quer dizer, quando você se adapta para fazer as coisas, tem pessoas que estão te vendo, tem pessoas que estão olhando e estão sabendo a sua posição. E aí, numa outra empresa também que eu trabalhei, tinha um supervisor do setor de eletrônico, que todo mundo chamava ele de macaco, porque ele era muito bruto com o subordinado, ele tratava mesmo, quando ele via que a pessoa não obedecia, ou era rebelde, ou simplesmente era meio relaxado, ele destratava. Mas comigo, o pessoal espantou, que ele sempre era na cordialidade, né? Até que muitas vezes eu cometi erros, e eu chamava ele, né? E aí ele vinha, aí falou, não sei o que lá. Aí eu falei, desculpa, e eu sempre na humildade, falou, desculpa, sinto muito, gomei nasai, sumimasen, que em japonês é desculpa, sinto muito. Aí ele, daijobu, que ele falou, tudo bem, e sorria pra mim. Aí eu olhava pra ele e falava assim, caramba, falou, por que ele te trata assim, todo mundo ele dá patada? Falei, eu não sei. E depois, com o tempo, eu descobri que eu praticamente eu não desrespeitava ele e ele não me desrespeitava, entendeu? Como tem uma frase que fala, os opostos se distraem e os dispostos se atraem. Se você está numa boa vibe, você vai atrair pessoas que a vibe boa das pessoas, entendeu? Provavelmente porque o pessoal às vezes via a truculência lá do japonês lá. Sim. E retrucava a altura, fazia piadinha, sim, né? Sim, exatamente. Ficava, e aí você não entrou nessa, né? E tanto é que na época que eu fui embora dessa fábrica, eu fui lá, eu fiz questão de ir lá e despedir dele, porque do jeito que ele... E ele com um sorriso falou, quando você quiser voltar, volta, tá? Ele falando assim, brincando. Você é bem-vindo. Quer dizer, isso é que dá cordialidade, você oferece cordialidade e você recebe cordialidade. É verdade. E aí, você falando de tudo isso, né? Esses canais que fazem vlog, viagem, eles contribuem muito, né? Que nem um abraço aí, pessoal que acompanha esses canais aí, pro próprio Nômade Raiz, pro Mundo Sem Fim, né? Também que você falou que tem. Tem um outro canal também que é muito legal, que tem um contexto espiritual envolvido num dos últimos vídeos lá, que é o Voo Sem Volta. Voo Sem Volta. É um casal. Eu achei muito interessante, por quê? Porque a gente está falando de espiritualidade no mundo todo, mas o Oriente mesmo, né? Você estava lá no Japão, mas nós temos muitas influências do Oriente. E eles conseguiram entrar no Afeganistão, cara. Sim, eu vi esse programa também. E é um país bem restrito, principalmente com as mulheres, e a mulher foi. E foi boa, foi de boa. E respeitou de boa e teve o mesmo respeito. E assim, eles são... apesar de eles não concordarem, eles foram de coração aberto e receberam o respeito que... E com bastante respeito, porque eles são muçulmanos, e aí o que teve? Foi um negócio que foi diviso. Eles perguntaram para eles, e eles falaram, não, nós não somos muçulmanos e não queremos nos converter. E aí eles só falaram, espero que um dia vocês se convertam, mas não rolou um estresse. Por quê? Porque eles foram dançando conforme a música. Sim. Teve um momento que no casal, o rapaz entrou para tomar chá lá com o pessoal do Talibã ainda. E ela ficou no carro, porque eles falaram, a gente vai se sentir incomodado. Eles respeitaram. Imagina se ele chega e fala, não, se ela não entrar, eu não vou. Ele ia causar um tumulto ali, não ia levar um conteúdo legal, né? E era capaz de, sei lá, tomarem as imagens deles, porque ele não estava respeitando. Quando você respeita, você é respeitado, né? Sim, um outro exemplo é o que der na mochila do outro programa, que eles foram lá para trabalhar,
para fazer voluntariado, viveram com a família e foram respeitados, oferecendo as comidas dele, os japoneses oferecendo a comida dele, no Japão mesmo. Teve outro lá que eles foram lá, conheceram pessoas, as pessoas deram carona, mostraram a cidade com todo respeito. Por isso que fala, você respeita para ser respeitado. E aí, de novo, o lance da egrégora espiritual. Que eu vejo, as pessoas vão para lá, tem uma egrégora espiritual, às vezes se apresenta, quem é sensitivo vai perceber, quem não é, mas vai estar sendo influenciado se tiver com boa intenção. Mas aí, beleza, a egrégora espiritual consegue auxiliá-los até em relação aos habitantes locais, que também tem sua espiritualidade. Sim. Só que o problema é quando a pessoa vai com agressividade, lá como o rapaz que teve que ser preso lá, que você falou, Sim. né? Ou às vezes os próprios espíritos se incomodam com uma pessoa, eles acabam apertando aquela pessoa energeticamente e eu acho que eles acabam até influenciando os locais para tratarem aquela pessoa mal, né? Sim. E aí que tá feita a discórdia, né? Porque a espiritualidade, ela consegue trabalhar dentro da luz, mas é aquela coisa, se você provocar o outro lado, eles vão também ter os seus recursos para atazanar a vida alheia, né? Sim, também tem uns outros lugares que as pessoas falam que é melhor não ir. Por quê? Porque realmente teve muitas mortes. Lá no Japão mesmo tem uma pracinha lá no centro de Tóquio, mais ou menos, não sei, que era um campo de concentração de prisioneiros. E aí eles fizeram eles começaram a ver que todo mundo chegava na pracinha, as pessoas chegavam, passavam o horário e começavam a passar mal. E a pessoa não sabia o que era. Aí no Japão tem esse negócio de investigar a energia e a espiritualidade também, com aparelhagem, com outras coisas, e aí eles foram no dia. Aí foi um carro com os aparelhos eletrônicos para ver energia e um médium para pegar a psicografia do local, para ver. E aí logo que chegaram, aí na hora que chegou ele já falou, vamos embora daqui, vamos embora daqui. Aí o que eles detectaram? Que além da energia pesada, a energia estava pesada, começaram a sentir a presença de espíritos mandando, falou, vai embora que aqui não é seu lugar, vão embora que aqui não é para vocês. Então, quer dizer, tem lugares que não é acessível energeticamente, para pessoas que têm mediunidade e uma sensibilidade não muito boa, porque você pega certas faixas espiritual que não é para você. E aí você falou sobre isso, é tipo um estilo caça-fantasmas lá, isso, só exatamente, que no Japão. E bem tecnologicamente, bem desenvolvido mesmo. E aí os caras chegaram lá e perceberam tamanha influência, talvez, de obsessores, Sim. ou espíritos que estavam comandando, que precisavam ir embora. Sim. E é assim, o que eu indico para as pessoas que têm essa sensibilidade e vão a algum lugar e passa mal, depois desses lugares que vocês vão, vocês têm que pelo menos ir a algum lugar de natureza, para se limpar. Porque na natureza é mais fácil a energia ser diluída. Lugar muito assim, maçante, é difícil, mas se você, tipo, vai para uma cachoeira, se você achar no país que você tiver, um mar mesmo, o que eu indico fazer? Aí você pede licença para a energia do local, lá onde você vai fazer a limpeza, e fala para a mãe cuidar de você, fala para a mãe te abraçar, fala para a mãe te limpar e te mudar, porque mãe, para qualquer pessoa, qualquer religião, não tem distinção. A mãe abraça todos e acolhe a todos, não importa em lugar que você estiver. Então você vai na praia ou na cachoeira, pede licença e toma um banho e pede para mudar essa energia, para se limpar, para transformar a energia que você pegou, que aí você vai ver que vai amenizar. Isso eu indico para todo mundo, até para o pessoal dos canais que foi falado, né? Porque às vezes você vai pegar sem querer, não tem jeito, você andando por vários lugares, né, viajando, você vai sentir alguma energia que vai ficar com você. Então vai no mar, vai na cachoeira, se banha, pede licença, se banha e fala para transformar a energia, e aí sente o acolhimento e o abraço da mãe. O pessoal que está no Oriente, que gosta de viajar, até os youtubers aí, se puderem ouvir, se vocês conhecê-los, mande para esses youtubers aí, para eles poderem entender esse outro lado, porque com certeza eles devem ter experiências Sim. assim, mas não falam, porque às vezes o público não vai ouvir, mas assim, como prática pessoal, eu acho muito interessante. Por quê? Porque cada país ele tem uma energia diferente, Sim. tem um contexto diferente,
e vai ter os seus impactos diferentes. Que nem rolou também tem países, por exemplo, muito mais populosos, que às vezes não são tão grandes, mas concentram o número de pessoas muito dentro de um espaço. Por exemplo, Índia, Bangladesh. Eu vi um vídeo de Bangladesh, cara. Esse mesmo cara aí, o Nômade Raiz. Poucas pessoas eu vi que vão para lá. É muita gente, o trânsito ele é muito, muito caótico. E assim, é muita gente mesmo, e assim, é muita movimentação. É o trânsito bem, 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 bem intenso. Lá a maioria da população é muçulmana. Só que o pessoal super receptivo, o cara andava na rua, a cada 2 passos o pessoal perguntava de onde ele era, cumprimentava, oferecia coisa, muito receptivo, muito caloroso. Só que ali, cara, se a pessoa ela chega num país desse e ela tem uma ansiedade generalizada, ou a pessoa capota ali mesmo, ela se cura. Sim. Porque é muita movimentação, e deve ter uma energia muito forte e também. até nesses outros canais, você vê nesses lugares que eles foram foram muito bem tratados, e a simpatia das pessoas em volta dele, oferecendo as coisas, dando comida de graça, falando, não, você pode vir comer aqui. Quer dizer, eles são super receptivos se você entra com respeito. No Mundo Sem Fim, uma vez, eles foram na África e mostraram a Dança dos Mortos de um povoado. Imagine, para eles foi tranquilo, mas imagine as pessoas daqui assistindo esse vídeo, que manda de energia, às vezes pesada, porque não está acostumado você ver as pessoas tirando o corpo do funeral e dançando com eles. Quer dizer, para a pessoa daqui que assistindo o vídeo, vai achar, que loucura, mas é a tradição deles. E isso até mesmo, eles podem pegar essas energias e dessas pessoas mandando, porque a energia não tem distância. Se uma pessoa está olhando e vê e começa a condenar aquele vídeo, eles podem pegar por tabela esse tipo de energia. Por isso que é bom eles se cuidarem também, todas essas pessoas se cuidarem, porque as pessoas, por mais que você esteja com boa intenção viajando, as pessoas que veem o vídeo não tem essa mesma mentalidade, às vezes é muito fechado, tipo aqueles pessoas que foram ver o Talibã. Imagine um radical cristão ver esse vídeo e começa a condenar essas pessoas. Começa a apontar o dedo, isso tem muito, viu? Sim. Porque às vezes as pessoas condenam muito, principalmente as religiões orientais, Oriente Médio e tal, porque é outro universo, e outra, tem a sua espiritualidade bem intensa como as outras vertentes. A gente tem que saber entender, respeitar, inserir no contexto, né? Porque até que você falou aí em Madagascar, né? Que eu lembrei agora. Isso, da África lá. Acho que foi isso mesmo. Realmente choca você ver uma ritualística dessa. Por quê? Porque a gente recebeu uma carga de informação que o cemitério, que o morto, que não sei o quê, mas muitas vezes pode ser que na cultura deles, não sei, né? Há um desprendimento em relação, o espírito não está mais ali, eles têm alguma ritualística, é que a gente tem que entender. É claro. A gente não entende. Sim. Mas pra gente, a maioria dos brasileiros ainda tem o hábito de ir lá no cemitério, levar flores. Sim. E para outras pessoas isso daí já é algo que está dissipado. A alma está num outro lugar, você se conecta com a alma, né? Isso é tudo uma questão, né, de procurar entender. Mas eu vi esse vídeo aí. Ele é forte para quem não está preparado. Para quem tem uma mente mais aberta, consegue ver de boa. Mas para quem está muito fechado, não é uma agressão. Pode ser até uma agressão para quem não está preparado. Porque vai achar, imagine que vai fazer isso com um morto. E não para eles é super natural, né? E não é, assim, não é em qualquer lugar, é num lugar bem distante, um vilarejo que eles foram, né? Sim. E para começar também, não é fazer com um morto, fazer com um cadáver só, porque o espírito tá para lá, ainda ele não tá nem ligando se tá dançando ou não. Para ele, até se ele vê aquele povo com alegria fazendo, isso é o mais importante. Porque o espírito está lá em cima, o corpo é só um revestimento. Eles só estão dançando em homenagem àquele familiar que se foi. É uma ancestralidade, né? Sim. Mas a gente vai falar de ancestralidade, também no xamanismo tem isso, em outras culturas, mas a ancestralidade bem direcionada, ela é um ponto, né?
tem gente que quando vai se conectar com a ancestralidade acaba se bagunçando também, né? Porque às vezes está mal resolvido, às vezes o ancestral nem estava ligado à pessoa e falou, opa, agora eu vou. Entendeu? As coisas são o que a pessoa carrega por dentro. Não adianta você se conectar com o ancestral se por dentro você tem uma sombra, um lixo lá guardado que não soma com o seu crescimento. E é o que eu falo, você também tem vivência no xamanismo, nós aqui estamos num espaço xamânico, temos vivências. Qual que é o diferencial? Conectar com a ancestralidade com respeito, mas se precisar vai ser encaminhado. Sim. Agora tem práticas que muitas vezes, por exemplo, pessoas que não são espiritualistas, às vezes fazem isso de forma técnica, e até mesmo conversei com a Marisa, né, que ela faz constelação, ela falou, ó, esse é um ponto. Precisa estar sabendo encaminhar o que você ativou ali. Sim. Por quê? Porque às vezes você está conectando com a ancestralidade e o seu ancestral não está legal. Às vezes ele está legal, e aí ele te traz uma contribuição. Se ele não estiver legal, você está fazendo o quê? Um processo de auxílio também. É claro. Ajudando o seu... E às vezes você é o seu bisavô, seu trisavô, sei lá. Tem tudo isso. Espiritualmente não tem limite, muitas coisas. A limitação que a gente coloca aqui, no lado espiritual, não tem. Então a gente tem que um pouquinho ter mais essa consciência e abrir um pouquinho, tirar um pouquinho essa gaiola que a gente carrega na mente, abrir, ou quebrar mesmo essa gaiola. Porque isso aí impede de a gente crescer e seguir adiante em muitas coisas. E aí a gente pode entrar no Egito. Mihael, você que gosta do Egito aí, daqui a pouco já pensa em algo. Tem alguma pergunta, Mihael? Tem uma pergunta que é, na verdade, em relação a gente falou sobre essa questão de respeitar a cultura, né? Para você entrar nela e fazer parte dela e não se destoar, né? E Márcio, você tem alguma prática que pode ser feita? Por exemplo, cheguei num país novo ou cheguei numa cidade nova, alguma prática de visualização assim que pode auxiliar nesse processo para que a gente tenha o menos possível de atrito com o ambiente ou, enfim... Então, você pode... o mais simples que você pode fazer é pensar no sol no cardíaco, porque você, pensando no sol, se tornar esse sol, você se torna a luz. E a luz é igual para todo mundo, independente de qualquer... E a alegria, você entrar com alegria, não com preocupação. A preocupação, o medo, o receio... é porta aberta para ser atacado, porque fala, se ele tem receio, se ele tem medo, se a pessoa tem medo, se tem preocupação, alguma coisa a pessoa deve. Então vamos vasculhar o lixo dele e no final encontra. Se você vai com um sol no coração, com uma alegria, a chance de você pegar alguma coisa é porque você vai lá para aproveitar, você vai lá para viver a experiência. Então esquece o que as pessoas falam, porque as pessoas falam muito e conhecem menos. As pessoas falam por falar, entendeu? Então vai lá para falar, eu tô aqui para aproveitar. Eu tô aqui para me entregar. Vou contar uma experiência que aconteceu comigo, porque na época eu fazia o curso de xamanismo. E aí eu cheguei na praia uma vez, e aí eles sempre falavam assim, fala que você quer encontrar com Deus. Sempre quando você estiver na natureza, fala que você quer encontrar com o divino. Que aí o divino vai te responder. E aí eu tava na praia assim, com o pé na água assim, e aí eu cheguei e falei, hoje eu vou encontrar com o divino. Aí de repente, logo entrei na água e vi os peixes pulando na minha frente. Falei, pô, obrigado, né? Já isso foi um presente. Aí eu fui para um canto e comecei a ver as tartarugas, tudo nadando em volta do meu pé. E aí eu falei, nossa, que presente, obrigado, divino. E aí tinha duas pessoas que não estavam tudo desencanado e tudo brincando na água. Eu falei, silêncio. Porque tem duas tartarugas aí nos seus pés, então vamos ficar quietinho um pouquinho, vamos parar de... E quando elas olharam, falaram, meu Deus, não sei o que. Eu falei, tudo bem, agora fica quietinho e aprecia essa beleza. Aí teve outra vez também, que aí eu fui fazer um cruzeiro. Aí no cruzeiro tinha uma descida que você ia ver os golfinhos. Só que tinha acontecido uma tempestade e a água estava meio turbulenta, então eles não estavam indo para o lugar que estavam os golfinhos. Aí falou, a gente vai até um certo ponto, mas esse ponto não costuma ter golfinho, a gente vai tentar ir. Então vocês vão ter que se satisfazer com isso aí. Falei, tá bom, né? Aí a turma tudo, tá bom, a gente pagou o passeio, então vamos lá. Enquanto a turma tava indo pro passeio, eu dentro, me interiorizando, falei, obrigado, Deus, por estar aqui, obrigado. O que tiver que ser, vai ser, né? Aí, de repente, antes de chegar, metade do ponto, e de repente falou,
esse lugar não costuma ter golfinho, a gente não vai até o lugar dos golfinhos. Mas eu tô vendo uns golfinhos lá nadando logo em frente do barco. Pô, será que um presente? Aí de repente começou, de um lado, do outro, e a gente cercado de golfinho. Falou, nossa, isso aí nunca costuma acontecer. Tá acontecendo a primeira vez, falou, aproveitem. Aí eu fui agradecer, obrigado. Quer dizer, e tem mais uma outra história também disso aí. Que aí chegou a turma, tudo no turístico, é uma aluna do grupo de estudo, ela chama Iris, né? E ela é bióloga, tudo. E aí ela foi para um lugar que tinha esse negócio que iam ver os golfinhos. Aí ela chegou, os turistas tudo, foram lá ver os golfinhos. Os turistas lá foram para onde ficava o golfinho e ela ficou, falou, não, tá muita gente, eu vou ficar no meu cantinho. E ela sentou e começou a meditar. Aí quando foi ver o golfinho do lado dela, nadando só do lado dela, e o pessoal tudo atrás do golfinho, o golfinho nada, e o golfinho... Aí o pessoal, turma, eu não vi o golfinho. Pois é, ele veio até mim, né? Que pena. É porque o pessoal foi muito no oba-oba e esqueceu de realmente atrair o que tinha que ser atraído. O pessoal muitas vezes está muito preso só na imagem material e esquece de se integrar com a energia que está ali, né? E isso faz a diferença. Você falou sobre isso, eu lembro que eu tive um papo com a Tânia, lá, Baialardi, né? E ela falou um negócio bem legal que sintonizou bem e que outros espiritualistas também fazem. Lógico, às vezes é inevitável, você vai ter que viajar para um país, você tem um histórico que eu vivi nesse país, então, se você viveu em um certo país, tem a predisposição de terem alguns espíritos presos lá ainda que estão meio que bem agarrados à matéria, por isso que eles não conseguem te encontrar aqui, né? Sim, tem essa questão também. Mas se você chegar no país e fizer sua reverência à espiritualidade de luz de lá, aí você já está ganhando pontos, né? Você está entrando com educação. Uma resposta para o Mihael também. Você entrar com respeito. O lugar não é seu, aí você está como visitante. Então vai lá e respeita. Falou, não é de acordo com o que eu queria, tudo bem. Vai vivendo e vai colhendo o que é bom. E o que não é bom, você vai dispensando. Mas vai fazendo tudo com o coração aberto. É coração aberto para tudo. Entendeu? E não falar, mas ficar querendo comparar, né? O problema é a gente comparar, mas lá no Brasil é diferente. Tudo bem, é outra cultura com que você queria que fosse. Então vai lá com respeito. E você, quando você faz esse gesto, essa conexão, por exemplo, facilita para a espiritualidade, a egrégora que está ali, e fala, opa, tem um dos nossos ali, vamos dar um amparo, ele vai fazer um trabalho aqui, ele veio a lazer, mas tem alguém ali já te ajudando. Agora, se você não se liga a eles, você vira o prato cheio. Sim, né? Claro. Ou você acha que os obsessores de outros países não olham para os turistas e falam, carne fresca, ou então olha quem que está chegando aqui. Exatamente. Eu conheço já, hein? Achei você. Exatamente. Então, eu acho que tem esse ponto aí. Até você mencionou do Japão, que algumas pessoas que não estão muito ligadas a isso, vão bem para lá e voltam mal. Então, as pessoas que não têm essa noção de espiritualidade, elas vão assim reclamando, tudo é reclamação, porque não é igual à terra dele. Tudo eles têm medo como vai ser a experiência, tem medo, ou então por causa do estresse, porque fica estressado, porque não é o mesmo. Tudo isso abaixa a sua energia. E aí você entra numa faixa que é mais fácil os obsessores te atacarem, ou a energia mais baixa de acessar. Se você vai despreocupado com alegria, você pega uma outra faixa que não é aquela pesada, entendeu? Que nem outra aluna do grupo de estudo, que eu não conheço, mas ela teve no Museu do Holocausto. E todo mundo falou, não vá para lá, porque a energia é pesada. A energia é muito pesada. E ela foi lá, e tanto é que ela chegou, quando foi lá, ela falou, gozada, a energia aqui, falaram que é pesada, mas eu não estou sentindo, eu estou sentindo uma energia de alegria. E até ela mandou mensagem para o Wagner. E aí o Wagner conseguiu decifrar isso, porque ela pegou uma outra faixa de energia que era porque eles já estavam encarcerados no planeta Terra, que o espírito já estava encarcerado no planeta Terra, e já estava encarcerado no Holocausto, no lugar que teve
no centro de concentração. Então o espírito estava preso 2 vezes. Imagine a hora de partir, na hora que eles foram tirados da vida, eles tiveram a chance de sair da matéria e do que eles estavam passando. Para eles foi uma alegria. Então ele conseguiu acessar essa alegria dessas pessoas que conseguiram se desprender dessas 2 prisões que estavam amarrando eles aqui. Então ela conseguiu acessar outra faixa, porque ela estava bem consigo mesmo. Ela pegou alguns espíritos que se libertaram da matéria ali, né? Sim, Então, e que estavam felizes e alegres com isso. olha só, cara, que experiência diferente, né? Sim, Porque as pessoas já ficam tensas, né, quando vão para. E por isso que é complicado você julgar, porque o processo é diferente de um para outro. Então você não pode generalizar, falar, isso é assim. Não, é assim, pronto. Não, não é assim, pronto. Tem as suas variações, que pode mudar conforme a pessoa e conforme a energia da pessoa. E aí também teve o caso de alguém que foi bem e voltou precisando fazer algum acompanhamento psicológico, porque também tem um lance espiritual que não foi bem trabalhado, né? Sim, no hospital de psiquiatria tem muitos casos assim, de pessoas que estavam ótimas. Foi lá acho que foi para os Estados Unidos. Teve uma pessoa que foi para os Estados Unidos e era uma pessoa que não tinha nenhum problema psiquiátrico, assim, aparentemente. E ela chegou, na hora que ela desceu, botou o pé, saiu do avião, botou o pé para fora, pronto, ela surtou. Quer dizer, e não tinha nada físico, porque foi avaliado tudo, não tinha nada, ela ia no médico sempre. Então ela pegou alguma energia que não era condizente a ela, ou de alguma vida passada que ela teve, ou que de alguém que grudou nela. E ela não era uma pessoa da área espiritual, não tinha prática espiritual, não então era. Foi despreparada total. Foi despreparado. Então tem todas essas noções. Teve um outro que foi fazer um retiro no Oriente mesmo, e aí voltou com paranoia, falando que estava sendo perseguido, quer dizer, ele também é um outro que, por mais que ele tenha feito um retiro espiritual, ele não estava, porque ele foi como religioso, não lá na parte espiritual. Porque você vai com religião, não tem aquela preparação espiritual para ele. Às vezes faz isso, aquilo, e você não está preparado para receber uma energia diferente. E até mesmo aqui no Brasil tem seus históricos de guerras, de escravidão, a questão dos povos originários também, né, que foi um impacto. Só que a história do Brasil ela é mais curta, né, do que desses países aí que tem um histórico muito grande de batalhas e registros, né? O Japão era, como eu falei, eles foram invasores, ele invadiu a Coreia, invadiu a China. Até pouco tempo atrás, os coreanos e os chineses não gostavam do japonês, por causa disso aí. Porque eles invadiam e gostavam de ficar zombando ou mostrando o poder deles. Falaram, aqui invadimos a Coreia, aqui invadimos a China. E aí não era, o pessoal pegava raiva deles e a energia fica mais pesada, né? E aí também a gente estava falando sobre o Oriente, nós temos o Oriente Médio, nós temos também ali na África, no norte da África, o Egito, que é um berço de civilizações antigas, espiritualidade, e assim, muita energia de todos os lados. Sim. E muita história. Tem muita gente que vai para o Egito, e até tá viralizando aí na internet, teve um canal de um cara que ele fez um vídeo, não vá para o Egito, né? E aí ele explica, tudo bem, ele chegou lá, era moderna. Você vai para o Egito, realmente, muitas pessoas dizem, você não consegue andar, as pessoas querem te vender, querem ficar sabe, é esquema atrás de esquema, sim, na pirâmide, não sei o que, tal, acontece. Só que também é um negócio que todo mundo fala que acontece lá. Então, o que eu penso? Tem o fator energético, mas mesmo assim, você tem que estar o máximo inserido possível para você ainda passar uns perrengues, mas menos, entendeu? Sim. Então, assim, se você, por exemplo, você sai de lá para andar na rua, se você pudesse vestir o máximo como um local ali, se você tiver com a sua esposa, com mulheres, que a coisa é mais incisiva, não vá muito à vontade. Sim. Vai, se insere no contexto ali para você ser menos perceptível. Você vai passar despercebível mesmo, né? Porque aí o cara colocou lá, não sei o que. Aí teve uns outros que colocaram realmente, o Egito de antigamente não é mais aquele Egito. O pessoal vai buscar a pirâmide, mas não é
O Egito nem tem mais a tradição da pirâmide, eles são Sim. muçulmanos, em maioria. Tem cristão E também. Tem... muito turista, e muita querer vender coisas. Então, é assim, as coisas não são como a gente fica enfeitando e sonhando. A gente tem que ver a realidade de hoje, para cada lugar. E aí a gente vai falar do Egito Antigo. E aí a gente tem que entender o seguinte, até mesmo pessoas que são curiosas no Egito, tem Rosa Cruz, tem maçom, tem o próprio espiritualista, o pessoal da teosofia, vai ter um interesse de ir lá, só que não vão poder ficar tão à vontade para poder ter as suas imersões. Por quê? Porque eles têm um esquema corporativo ali em volta, e tem um comércio, tem um monte de coisa em volta. Sim. Então, o que é interessante? A pessoa entrar em sintonia, né? E isso ela pode fazer em qualquer lugar do mundo, né? Claro, isso aí espiritualmente a gente sabe que a carcaça que a gente está é limitante, mas nosso espírito, ele é de infinito, né? Ele é eterno. Falando de Egito, Mihael, tem alguma questão aí que você que gosta dessa egrégora? Por enquanto não quer falar? Porque no Egito também tem o seguinte, as pirâmides, elas estão lá, tem muitas histórias aí, a gente não vai poder se aprofundar nisso, mas pelo que eu entendo, teve uma espiritualidade que voltou ali para questões iniciáticas, mas também teve coisas pesadas que foram feitas ali. Magias trevosas, assim como teve a luz, teve as sombras também. Então, quer dizer, nem tudo era tão bonitinho como enfeitam muitos. Tem os dois polos também, em qualquer lugar tem os dois polos que mostra, né, essa dualidade de energias. E até mesmo as pessoas que elas querem ir lá para ver a pirâmide por dentro, diz que assim, você pode entrar em algumas, só que não é agradável, porque é antigo, né? É antigo, é fechado, então quem é muito claustrofóbico sente essa energia pesada. O que der na mochila, os últimos vídeos dele é no Egito. Então eles estão mostrando ela realmente com medo de altura, medo de lugar fechado, e o perrengue que ela está passando, e ela enfrentou isso para poder conhecer as pirâmides. Então, quer dizer, não é para qualquer um. Acho que você paga achando que vai ter moleza, e não é assim. Você vai ter que enfrentar a realidade. Tem que estar sempre alerta, porque a espiritualidade no mundo inteiro está agindo, só que em locais tem muita movimentação também está agindo, né? Sim. E o outro lado, né, no caso, Sim. né? E aqui no Brasil também, a gente está falando de Japão também com bastante evidência e tal. Nós temos o bairro da Liberdade, que tem vários orientais, não só Sim. japoneses, como chineses, né, pessoas da Ásia. E algumas pessoas relatam que sentem uma energia meio pesada ali. Só que eu não acredito que seja por conta do pessoal que leva a tradição. Tem certos lugares lá que tem grandes cemitérios subterrâneos. Sim. A própria Estação da Liberdade foi uma forca lá. Onde é a estação era uma forca, onde eles enforcavam os condenados. E aquela igreja lá é em homenagem a esses enforcados, a igreja dos enforcados. Então, quer dizer, tem relatos mesmo, espiritualmente, que pessoas que trabalham na redondeza já viram, já sentiram. Um amigo meu tem uma amiga dele que os pais tinham um hotel lá bem do lado da estação. E aí ele conta que a amiga era médium, ela vê bastante. E aí ela chegou e ela já tinha avisado o meu amigo que aquele hotel passava um certo horário, coisas aconteciam. E aí uma vez ele estava lá e de repente chegou e foi no porão pegar uma coisa. Quando abriu o porão, tinha um cara sem cabeça dentro do porão, um espírito. Ele fechou a porta, falou, acho que eu vi alguém sem cabeça. Falou, isso é normal, esse aí aparece toda hora aqui. Porque onde tem, lá é cemitério. Aquela parte da Liberdade lá é cemitério. Você chega um horário da noite, a energia, você que tem sensibilidade, sente que a energia muda. Ela começa a ficar mais, parece que ela começa a te espremer, te amassar, porque é uma energia meio maçante. Durante o dia, porque acho que tem uma rotatividade de pessoas, você não sente, mas durante a noite começa tudo, as lojas fechar, você sente que a energia começa a te pressionar.
de uma forma diferente. Falar, você não é bem-vindo aqui, mais ou menos isso. E aí algumas pessoas que vão para o bairro da Liberdade falam isso. Lá tem algumas lojas maçônicas, que ali tem uma egrégora, ali dentro fica de boa, mas ao redor, por exemplo, uma coisa que eu vi que está acontecendo na Liberdade, era um bairro tradicional, né? Só que agora, bem no lugar ali que tem o cemitério, que tem essa concentração, começou um point lá dessa molecada nova aí, eles se reúnem ali nos fins de semana, então fica uma concentração de pessoas bebendo, farreando e tal, bem naquele lugar, então acho que a energia fica já mais densificada e já junto com o que tinha ali nesse espaço que você falou, né? Sim, e fica já é um lugar visado, por causa que todo mundo quer mostrar lá. E aí isso aí acaba atraindo mais olhos, mais pessoas, mais tipos de energias começam a se misturar, né? E aí o que você diz em relação a esses lugares, né? Para pessoas que estão ouvindo, vamos dizer, é questão de escolha. Não vá, primeiro ponto acho que é esse, né? Sim. Você sabe, mas pessoa que precisa trabalhar, precisa estar no dia a dia, e tem que estar lá, não é inevitável. Sim. Você passou aquela prática do sol, né? Mas assim, para pessoas que vão para lugares que elas já sabem que são densos, mas precisam estar lá, não é só uma visita, trabalha, às vezes mora, né? É porque a gente não pode ficar radicalizando tudo, né? Porque às vezes a pessoa precisa estar lá e a gente não pode ficar muito assim de eu não vou lá, eu não vou aqui porque é denso. Porque a gente tá aqui para viver mesmo. Não tem jeito. Senão você não tava aqui, você não tava lá do outro lado. Então é estar bem. Porque você estressou alguma coisa, você passou nervoso, ou alguma coisa te tirou do equilíbrio emocionalmente, você vai pegar alguma faixa energética que você vai se sentir mal, entendeu? Isso é fatal. E bebida também, porque você tira a sua lucidez e fica mais fácil para outros seres te acessar. Eu acredito que nesses lugares, sendo em cima de cemitério não, né? Mas sendo assim, num lugar que teve sofrimento, e você colocar esse plus aí das pessoas que vão beber, que às vezes vão se descontrolar, aí gera uma bolha difícil de fazer algo a respeito, né? Então fica meio que uma área isolada ali. Mas qualquer lugar acaba tendo um desequilíbrio, né? Quando você vê aqui em São Paulo, centro da cidade, muitos lugares já estão marcados com isso, né? Uma coisa que eu vou falar, porque como sabe, eu desfilo no carnaval, outra coisa, porque as pessoas já começaram a colocar que o carnaval é pesado, Não, o carnaval, como eu sei que já vieram falar, alguns haters vêm falar, mas o carnaval realmente ele é pesado, mas não é por causa do carnaval, é as pessoas que transformam o carnaval pesado. Se não fosse as pessoas, o carnaval seria um dia comum, porque as pessoas chegam, exageram, abusam no álcool, e aí a energia fica pesada. Quer dizer, vamos supor, o Natal não era para ser um dia pesado, mas muitas vezes se torna. Por quê? A mentalidade das pessoas, como elas se agem no Natal, no Ano Novo, ou em qualquer data comemorativa, vamos pôr isso. Às vezes você fala, tal dia é pesado. Não é pesado, é as pessoas que transformam a energia daquele dia pesado. No dia comum, você está sempre fofocando. Tem muitas pessoas que estão fofocando, quer dizer, isso aí não vai influenciar na vida? Influencia, fofocando, falando mal dos outros, comprando briga. Quer dizer que o carnaval é pesado e os dias comuns que você está arrumando encrenca ou buscando energia negativa não é pesado? Eu acho que essas datas aí, como Carnaval e outras datas que já estão aí com uma sinalização, né, que já tem uma certa densidade que pode chegar no planeta, já é um sinal de alerta para as pessoas, porque, claro, densidade pega a gente em qualquer data, depende da sua sintonia. Mas aquela pessoa que ela já sabe que tem uma predisposição àquilo, se ela já for na má intenção fazer algo, aí vai ladeira abaixo, né? E que nem você vai na escola de samba lá é mais reservado e tal. Sim. Os carnavais de rua, geralmente, têm um histórico mais de relatos, bebida, abuso e outras coisas a mais que densifica a energia do carnaval. Não é o carnaval, mas as pessoas que fazem parte do carnaval. E aí agora vamos puxar aqui um gancho para a linha do Oriente, Japão,
e a linha do Oriente dentro do Brasil, ela é disseminada, principalmente em alguns, né, espaços de Umbanda, não são todos que é bom aderir, isso é de se entender, tem lugar que adere ou não, e outras práticas espiritualistas também, centros espiritualistas, reuniões espíritas que não são tão tradicionais, né, não pode se dizer espírita, acho que é espiritualista também, grupos, né, principalmente no UniPPB, tem muita influência dos espíritos do Oriente. E aí o Oriente a gente pode colocar uma gama de espiritualidade, né, uma gama de possibilidades. Qual é a tua relação com essa linha do Oriente? Olha, essa linha do Oriente praticamente vem no coração, né? Porque o jeito que ela abraça você e o jeito que ela ensina as coisas para você é muito gratificante. E a imortalidade, todas essas coisas que não é muito vista nas tradições daqui, é bem marcante mesmo, né? Eu tenho alguns guias da Umbanda que tem essa linhagem, apesar de vir na linha dos pretos velhos, do caboclo, vem nessa linha do Oriente, né? Então é suspeito eu falar alguma coisa deles, porque para mim marca bastante. Para mim também, às vezes os trabalhos eles tomam uma força diferente ali, saem um pouco do trivial da ritualística que aqui no Brasil tá habituado, né? Sim. Mas, por exemplo, quando a gente sai de uma perspectiva X e entra numa Y, vai fazer um trabalho na linha do Oriente, o espírito que está ali tem conhecimentos naquela vertente espiritual. Ele traz o conhecimento dentro daquela egrégora. Por exemplo, na Umbanda mesmo, o Orixá Malê, né? Sim. Que tinha o nome Orixá porque na época o pessoal ainda não entendia muito bem o que era Orixá, o que não era, mas pela magnitude do espírito ali, colocaram essa nomenclatura, né? E era um espírito malaio, né, do Oriente, com tradição islâmica, que virou a chave em muitas coisas. Inclusive, tradição islâmica ele tinha, mas também tinha conhecimentos da África, porque na época ele estava encarnado, ele foi para a África para também propagar, divulgar o islamismo e aprendeu com os caras lá muita coisa. Sim. Então o espírito agregou aquilo. E fora que muitas coisas na Umbanda tem um pezinho no Oriente. Muitas pessoas falam que a Umbanda é do negro, do índio, do branco, mas tem um lado do Oriente lá também, meio que escondido, e as pessoas não conhecem pouco, porque tem um pouquinho das raízes do Oriente também na Umbanda. Eu acho que tem total raiz. Às vezes as pessoas falam, não, mas não tem nada a ver. Não, tem muito a ver. Tem muito a ver também com as tradições herméticas, egípcias, sim, cabalísticas. Então, assim, a gente tem que ampliar. Os próprios ciganos mesmo, né? Eles vinham na linha do Oriente, né? Meio que emprestado ali, sim, que agregava. Hoje, se você for em certos trabalhos, tem um trabalho para a linha dos ciganos. Eles não são mais da linha do Oriente. Já tomou tanta força o trabalho ali que é tradicional. E aí eu vejo lugares que também respeito e frequento os tradicionalíssimos, assim, que eles seguem à risca certas coisas. Como a gente também teve a oportunidade de fazer um trabalho na pegada cigana mesmo. Sim. O egrégora cigana. Aí também acho legal. O que eu penso é assim, a espiritualidade, ela é ampla. Você não pode fechar em cubos, em caixinhas. E quando você abre, aí você percebe o tanto que você ganha com isso. Você não te tira nada, você só soma. E até mesmo, né, Márcio? Veja bem, se você tem um mentor ao teu lado, um guia, ele olha para você e fala, ó, Márcio está receptivo para aprender tal coisa, ele não vai ficar colocando bloqueio. Vou instruí-lo para que ele vá atrás. Ele até te passa um conhecimento, mas ele fala, vai, né? Sim. Agora, se você fala, não, aqui pau, pedra, ele fala, beleza, vamos trabalhar, eu vou respeitar sua limitação e você que perde. Sim, é isso bem assim mesmo. Porque fala, não pode ser. Como não pode? Se você realmente está aberto, e o problema é isso, é a religiosidade que a religião devia religar, que é unir com todo, e pegar toda essa soma de outro. Mas só que as religiões daqui,
acaba pecando nisso, porque eles acham que só eles estão certos, só eles estão com a razão, e não é bem assim. E se os dirigentes abrissem mais a mente, eu não falo todos, porque tem muitos dirigentes bons, e abrisse a mente, mostrasse essa potencialidade da espiritualidade, o que ela pode trazer, essa espiritualidade aberta, muitos iam ganhar nisso. Os dirigentes e os adeptos, todos estão ganhando. A gente tem que saber também, porque assim, vai pôr um pé em cada canoa para fazer na mesma ritualística, não vai rolar. Sim. Mas você pode separar, claro, por vertentes, por linhas, né, por complemento. Eu acho que isso é super importante. Mihael, deixa eu perguntar, já preencheram todas as vagas lá da terapias bioxamânicas? Eu acho que tá no finalzinho. Tá no finalzinho? É. Deixa eu falar pro pessoal aqui, aproveitar. Pessoal que tem interesse em aprender mais sobre xamanismo, né, ser iniciado e tudo mais, vai ter o curso livre Terapias Bioxamânicas com o Samuel Souza, do Consciência Próspera. Então, assim, vale muito a pena, são 9 meses, é presencial, são poucas vagas, e ele está abrindo turmas agora para o ano de 2025. Quando que é o início? Você lembra, Mihael? Se eu não me engano, é agora em março. Agora em março. Fevereiro. Então, se você tiver interesse em aprender diretamente aí com o Samuel, é um curso maravilhoso, tá? Eu já estive inserido, são vivências maravilhosas, Mihael também, você aprende muito e você vai ter contato aí com o que existe de mais interessante dentro desse universo. Entre em contato aí com o WhatsApp 11 98880 1545, tá? Se o Mihael puder colocar na tela aí, para passar para o pessoal poder acompanhar, entre em contato. E lembrando, se você chegou até essa parte do vídeo e está gostando, deixa o teu like, verifica, esqueceu de se inscrever com aquele recado do começo, agora não tem como esquecer, tá gostando, tá gostoso o papo? Então se inscreve, todas as notificações, grupo com 10, 15 pessoas, compartilha e escreve as suas considerações aqui, mesmo que você já tenha escrito, escreve de novo, interage aqui, porque isso faz muita diferença. Nós temos o nosso Instagram, @Filhos do Todo também, eu vou deixar o contato do Márcio, as redes sociais para você poder também falar com ele. E aí você está ainda continuando com o seu trabalho terapêutico, né, de massagem, que envolve muita espiritualidade, né? Antes disso, eu vou dar para a pessoa que ficou agora, no finalzinho eu vou passar uma prática para vocês, tá bom? Opa, vamos ficar até o final então, hein, pessoal? Vamos lá. Então, porque tudo é energia. Então, quer dizer, nada está fora. Então, até nas minhas terapias, o shiatsu, eu uso o trabalho mais energético. Eu procuro sempre, eu penso nesse outro lado. Porque a saúde também não está só no corpo físico, ela está no corpo emocional, físico, mental, espiritual. Tudo isso agloba a saúde do ser, entendeu? Se algum desses pontos se desequilibra, a doença se manifesta, entendeu? Então, quer dizer, não tem como você trabalhar para mim, Márcio, terapeuta, só um lado. Falar, eu quero só o shiatsu. Vai rolar algum trabalho energético no meio, porque essa é a minha essência, né? E ainda mais um trabalho que dispõe de um processo manual, né? Sim. A energia, o acoplamento, que tem acoplamento áurico, a troca de energia, né? Várias tradições utilizam a palma da mão, desde o Egito, o reiki, né? Sim. Outras práticas vão ter a referência à palma da mão. Então, até mesmo vai num kiro, né? Ele tá manipulando ali, né? Sim, a sua energia, né? Qualquer energia que tenha um contato, um ser com o outro, tem um acoplamento áurico. Se a pessoa tal, até mesmo não só no trabalho terapêutico, você vai cortar o cabelo, você vai fazer alguma coisa que tenha troca, você tem que ter cuidado com quem você vai, porque não é qualquer um que pode pôr nas mãos na sua energia, que vai te desequilibrar, dependendo da pessoa, sente essa mudança energética. E aí a pessoa também tem que se cuidar com isso, ficar atenta com isso também. Colocar ali o cabeleireiro, né? A mão na cabeça da pessoa. Sim, então quer dizer, tudo isso tem... Você se sentiu bem no lugar? Vai. Se você não sentiu, por mais que o cara corte bem,
energeticamente não bateu com a sua. Então não adianta. É algo que você tem que ficar meio ligeiro mesmo, porque Tem. é a sua energia, né? Sim, E aí a gente vê muitos terapeutas. Bom, terapeutas hoje em dia nós temos diversas vertentes, né? Muitas possibilidades. Os psicanalistas, beleza, eu conheço vários que são céticos. Agora, o cara que é terapeuta holístico, você já pegou algum? Eu sou terapeuta holístico e sou cético. É difícil, né? é muito difícil. Eu lá no IPPB apareceu um que não é que ele era cético, ele falou que ele está tentando se desmontar, quer dizer, ele pelo menos está na tentativa. Porque ele falou, até antes eu não acreditava nessa energia. Eu tô fazendo um curso de massagem, mas não acreditava. Então vamos aí no Wagner para ver o que ele pode passar. Quer dizer, o cara está tentando desmontar esse lado. Isso é válido, né? Aparece bastante gente lá que entra cético e depois começa a ter algumas percepções, né? Porque o gradiente de energia é bem, bem grande ali, né? Sim. Pessoas que querem impor a sua verdade, que pessoas que realmente querem aprender, lá de tudo, né? Bacana. Bom, Japão, a gente falou algumas coisas interessantes. Você foi a última vez para lá quando? Ixi, tem um tempinho, nem lembro. Não pretende voltar? Não, porque eu me sinto bem aqui no Brasil, né? É assim, eu fui lá, cresci, aprendi muito, experienciei muito e valeu a pena, não tenho o que reclamar. Mas aqui que eu me sinto bem, as trocas com as pessoas, essa troca com pessoas, é só aqui que tem e que me sinto bem. E naquela época você trabalhava num ambiente industrial, né? De alimentação, de carro, de eletrônico, é tudo industrial. É serviço pesado, né? Trabalho pesado. E hoje você está imerso só nessa área, né? Espiritual, todo dia. É energético e espiritual, a gente sempre mexendo. É que realmente eu me realizo nessa área, é o que meu coração fala mais alto, entendeu? Eu não me vejo em outra área senão essa. É muito legal poder conversar sobre isso, porque assim, às vezes as pessoas falam da prosperidade, né? Às vezes no Japão você vai conseguir uma grana ali, trabalhando duro, né? Porque trabalha bastante, mas se tiver ali uma organização, consegue fazer um certo pé de meia e vir para cá. Sim. Mas às vezes a pessoa chega para cá e não consegue aproveitar porque ficou desequilibrada com Sim, aí você vai ter que gastar com dinheiro para poder cuidar desse outro lado que você veio desequilibrado. E aí... Então eu acho muito legal esse despertar. A pessoa teve o despertar, não, tô na área de terapia espiritualista. Não, investe nisso aqui, tenta evoluir nisso. Mas eu preciso de dinheiro. Não, mas procura então ganhar dinheiro, melhorar a sua vida com isso aqui, investe nisso aqui. Não, mas eu vou trabalhar lá porque... Tá, mas então procura evoluir também nisso. Enquanto você está trabalhando em outra coisa, procura progredir nisso que te faz bem. Tem uma amiga minha que está trabalhando numa empresa muito grande, né, de carro, de indústria de carro. Eu nem vou citar nome, mas ela está lá dentro. E ela está muitos anos lá dentro. E agora ela começou a despertar pelo lado esse de terapia energética. Ela falou, não dá para ficar nessa área. Ela está me esmagando. Eu ganho dinheiro, mas não tenho saúde. Então eu estou me despertando para poder mudar de área. E tá bom, porque ela tá percebendo isso. Às vezes a pessoa não consegue, porque o que ganha financeiramente é bom, o retorno. Mas energeticamente a doença vai te tirar tudo depois, mais para frente. É verdade, tem muitos casos disso, tá? Pessoas trabalham no corporativo, às vezes a pessoa é concursada. Eu já fui, eu posso falar. Tenho lugar para falar sobre isso. Eu já trabalhei em órgão público, concursado, cargo, e assim, eu saí, porque para mim não dava, entendeu? Eu falei, eu vou ter que sair desse meio. Uma série de fatores, e claro, eu estava sendo puxado para essa vida espiritual, terapêutica, e vivendo material também, tá? Só que com mais dedicação a essas questões. Só que tem muitas pessoas que acabam entrando num conformismo. E aí, quando elas vão se tocar, já passou a vida inteira insatisfeitas, né? Sim. E aí começa a gerar a doença, porque
a alma fala uma coisa e você não segue o que o teu espírito está querendo. O espírito às vezes está te cutucando, te puxando a orelha, te mostrando, não é esse caminho, e você teima. E aí você começa a vir como patologias, como doenças, né? E eu sempre falo para as pessoas, ó, não acha que é jogar tudo pro alto e vamos que vamos. Sim, claro. Continua no seu trabalho, tá ruim, tá te gerando o seu dinheiro para você pagar suas contas. Continua lá, mas não se conforma. Começa a plantar um negocinho aqui para você poder ter conforto uma hora, para você falar, opa, tô no que me faz bem. Sim. Se você não fizer isso, você só vai ficar com a parte ruim do seu trabalho. Eu falo, pega a parte boa, que é o seu financeiro, mas investe um pouco na parte que você quer viver bem, entendeu? Sim, porque não adianta você investir também e ficar mal consigo mesmo. Mihael, quer falar mais algo? Tudo certo por aqui. Você apareceu aí na câmera? Hoje não. Apareça na Nem câmera, coloquei vejam ainda. um novo visual de Mihael. Mihael se preparou para mostrar seu novo visual. Mandem mensagem se vocês gostaram desse visual. Ele até desligou a câmera. As pessoas gostavam do visual antigo. Quero saber qual é a nota para o visual. Mandem suas opiniões aí sobre o novo visual do Mihael. É uma nova pessoa, né? Aqui estou. Vamos perguntar se você iniciou no candomblé, se você virou monge budista. Agora tudo de preto, parece mais uma ideia de monge, né? Mas tem a questão do Ifá também. Quando eu tava cortando o cabelo ontem, meu cabeleireiro, ele perguntou, mas é por causa da religião que você tá cortando o cabelo? Eu falei, não. Uma questão minha mesmo, assim, uma escolha. É que na religião eles raspam lá, né? Na hora do ritual, né? Já faz parte. Eu achei que era antes, não. Eu até ouvi um amigo falou, eu vou iniciar, né? Daí ele falou que ele queria raspar a cabeça antes. O cara falou, não, faça isso, vem aqui que a gente vai fazer parte disso. Porque é o momento, né? Agora você tá sabendo. Muito bem. Então agora não tem mais o bigodinho dele. Tinha um bigodinho assim, né, para chamar atenção agora, mas logo cresce, viu? Não é mais o Ed Murphy, é o Daisy Washington. O Deizinho. É o Deizinho. Tem uns Oscars aí, né? O cachê tá bom, hein? Vamos lá, então, Márcio. Eu queria que você falasse um pouco das suas novas iniciativas, das iniciativas que estão em exercício, né? Passasse as suas redes sociais e a gente tivesse aquela prática também, né? Eu estou lá no IPPB, quem quiser me ver, me encontrar, estou lá no IPPB ajudando o Wagner, né? Pode vir lá, pode dar um oizinho que por nós sem problema, né? E eu continuo atendendo com massagem, com shiatsu, com esses shiatsu mais pro lado holístico, né? Cuidando mais do corpo inteiro e energético, e aí no voluntariado, né? Lá no HC. Então, minhas redes sociais, o Instagram é @Márcio Harada, e o WhatsApp é 11 99119 8804. Beleza, a gente vai deixar aqui na descrição aqui para você poder acompanhar. E o Márcio trabalha bastante lá no IPPB. Quem já foi lá, já fez curso lá, sabe que o Márcio... Minha cara lá já é conhecido, mais que conhecido. Recebe o pessoal, organiza tudo, os materiais lá. E tem muito material, hein, Márcio? Muito. O Wagner lá, aquele lá, tem muita bagagem, muita coisa para passar. Muito bem. Então vamos lá, você preparou uma prática aí, vamos conectar. Eu já vou fazer o seguinte, então, vou dar o meu recado aqui e a gente encerra com a prática. Beleza? Que daí o pessoal já... Então, agradecer você mais uma vez de ter entrado aqui na nossa casa. Estamos aí sempre pronto. Trazer aí sempre um bom papo, bem bacana trocar essa ideia. Só para dar uma passadinha, semana que vem vai ir para o ar na Rádio Mundial um programa que eu fiz com o pessoal do Naturopatia, que eu falando sobre, por causa da Semana da Saúde Mental, então vai entrar no ar semana que vem na Rádio Mundial, com a Tati, e é da Naturopatia. Aí vocês procurem lá que eu vou depois divulgar nas redes também. Bom, acompanha o Márcio lá no Instagram, que ele vai divulgar lá no story dele,
nas postagens, né? Daqui a pouco, daqui a um tempo, vai ter uma foto nossa. Já tem algumas fotos lá no Filhos do Todo e Bom, como esse programa talvez ele já esteja já no ar quando esse programa, porque esse programa não vai ao vivo, né? Só avisando, né? Maravilha. Vamos então procurar e vamos concentrar. Então, gratidão, pessoal, por você estar aqui. Fica aqui para você aproveitar a prática. Relaxa, volta aqui quantas vezes você puder. E quando você terminar esse episódio, aqui na descrição tem indicação de outros episódios. Não sai daqui não, já vai para outro episódio, já vai para outro. Nós temos a nossa playlist podcast. Salva ela para você assistir vários episódios aqui. Tem nosso canal de cortes, que daqui a um tempo vai ter alguns cortes também do Márcio. E vamos para a prática. Bom, pessoal, vamos relaxando, tirando o pensamento do dia a dia, para preparar nosso espírito, nossa alma, para essa prática querer passar agora. Primeiramente, vamos elevando a consciência para o divino, gerador, amoroso, pai, mãe de todos e todos, e aos mestres e mestras de todas as linhas e tradições. Pedindo licença, abraçando eles energeticamente. Visualiza no centro do peito uma chama dourada. Ela vai expandindo, ela vai ultrapassando a parte posterior, no meio da escápula, ela vai extravasando, e essa energia vai se tornando num par de asa dourado, que vai crescendo, vai tomando conta do seu lugar que você está no momento, vai abraçando seus amigos espirituais e outras egrégoras. Visualiza agora uma flor, a cor que você sente vontade, mas de cor mais suave, dourado, mas que não seja uma cor densa, uma cor suave. Essa flor viva, abrindo. Imagine uma chama vindo dos céus, das estrelas, que entra no topo da sua cabeça, vai descendo pela coluna. E ao chegar no cardíaco, ao tocar essa flor no centro do peito, essa flor vai soltando suas pétalas de luz e sua fragrância. Essas pétalas, essa fragrância vai tomando conta das suas moléculas, dos seus átomos, das suas células, vai preenchendo seus órgãos, suas vísceras, seu sistema circulatório, vai preenchendo tudo você por dentro. Sobe para a cabeça, vai preenchendo sua mente, seus pensamentos. Imagine que essa energia se expande, toma conta de toda a sua sala e vai curando, vai tratando, vai harmonizando o ambiente. Físicos, extrafísicos, direcione por quem você deseja que essa energia vá. Hospitais, cemitérios, hospitais veterinários, creches, que você sentir vontade. Vai desejando a cura para todos os seres. Agora vai agradecendo.
Vai agradecendo o momento de hoje, seus mestres, o Deus Pai e Mãe todos, seus parceiros físico e extrafísico. Vai agradecendo o momento de hoje, o presente, por ter dado esse presente de estar nesse momento, realizando essa prática. Vai recolhendo as asas e vai voltando.